Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal dos Tribunais de Contas do Brasil, né? Estamos aqui com imagens do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em uma das suas sessões plenárias e trouxemos aqui para nossa análise hoje uma decisão do Supremo da segunda turma, mandado de segurança 27427, do falecido ministro Teori Zavascki, julgado em 2015, mais um julgado de bastante relevância para quem tem interesse ou então está participando, tem envolvimento com algum processo que corra em Tribunal de Contas. Trata-se da citação. Nós sabemos que a citação ela é, do ponto de vista processual, né, um evento processual, assim como a notificação, fundamental para que a parte, né, envolvida no processo tome conhecimento da evolução do processo, daquilo a que é imputado a ela, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao devido processo legal administrativo, que diz respeito à ampla defesa, ao contraditório, tudo isso toma forma a partir da citação da parte, onde ela é informada da existência de um processo contra si e a partir daí ela busca tomar as decisões e os procedimentos processuais necessários para vislumbrar sua defesa, suas justificativas. Aqui no caso, especificamente, o julgado do STF, ele trata da citação no processo de tomada de contas especial. A tomada de contas especial, que é um instrumento utilizado pelos tribunais de contas para, a partir de um dano gerado por um responsável, por uma pessoa envolvida com o cuidado com dinheiros públicos, que essa pessoa seja apontada, sua responsabilidade seja configurada, o dano seja configurado e a partir daí todas as consequências necessárias, né? Muito bem, o que se diz? É possível uma tomada de contas especial ser aberta e a pessoa, o responsável, né, apontado nessa tomada de contas especial, ser comunicado por carta registrada em um endereço em que ele não resida mais, não tenha nenhum domicílio, e mesmo assim o processo possa correr contra ele? É possível isso? Você ser informado por uma carta registrada e essa carta ir para um endereço onde você não tenha mais domicílio ou residência? A decisão do Supremo entende que sim. O que acontece? Quando um tribunal de contas vai fazer uma citação, ele busca normalmente nos bancos da Receita Federal, das fazendas estaduais, enfim, o endereço oficial para fins fiscais daquela pessoa citada. Ele encaminha uma carta registrada com aviso de recebimento e a partir de então o que foi levantado foi: se a pessoa não tiver, se o responsável não tiver mais domicílio ou residência naquele local apontado por aquele endereço dos bancos de dados da Fazenda, da Receita Federal, etc., ela poderia ainda ter esse processo caminhando, desde que a citação não a comunicou pessoalmente? A resposta do Supremo é positiva e diz aqui o seguinte: os processos administrativos que tramitam no TCU admitem a citação do interessado por via postal. O envio de carta registrada com aviso de recebimento é um dos meios de comunicação para proceder às suas intimações. Então veja, o Supremo entende que é idôneo, que é regular esse processo, que não viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. E diz mais: a validade da comunicação dos atos do TCU não depende de comunicação pessoal ao interessado, bastando sua efetivação por meio de carta registrada com aviso de recebimento, que comprove sua entrega no endereço do destinatário. Então aqui nós temos a seguinte situação: o endereço que consta da base da Receita Federal ou do Fisco, da Fazenda Estadual,
para onde foi encaminhada a carta com a citação, e essa carta é uma carta registrada com aviso de recebimento, mesmo que você não resida ou tenha mais domicílio naquele local, será considerado regular essa comunicação. Tá? Então, o que acontece? Evidentemente que o Supremo toma essa decisão porque, se por acaso a pessoa fosse comunicada, intimada por via postal, e o endereço não tivesse mais, né, relação com a pessoa citada, o processo não poderia evoluir teoricamente, porque a parte, né, interessada não estaria tendo conhecimento do processo pela via da citação do envio, por meio do envio da via postal. Então, para eliminar essa possibilidade de nulidade processual futuramente, o Supremo entendeu que é possível sim a regularidade do processo, mesmo o endereço não estando devidamente configurado. Agora, o que acontece é o seguinte: isso abre espaço para uma análise a latere que eu gostaria de colocar. Primeiro, esse entendimento aqui foi colocado para o TCU, mas no meu entendimento ele pode ser aplicado a qualquer tribunal de contas, tá? Desde que a via postal, né, o encaminhamento através de carta registrada tenha previsão na sua lei orgânica ou no seu regimento interno. Agora, o que acontece é o seguinte: se o Tribunal de Contas envia para um endereço, né, equivocado e que não constava da base de dados da Receita ou da Fazenda Estadual ou Municipal ou qualquer outra base de registro oficial, aí isso não teria validade, essa citação não teria validade, porque o que acontece é que essas intimações, esses endereços devem ser extraídos de bancos de dados oficiais, né? No caso aqui da Receita Federal, que é o entendimento do TCU, né? Ou das fazendas estaduais. Se esse endereço não consta nesses bancos de dados, né, e foi enviado equivocadamente para um endereço que não constava nesses bancos de dados, essa citação, ao meu sentir, ela é inválida. Ela torna nulo, pode produzir a nulidade do processo futuramente por ausência da citação devida e regular, o que torna o processo, portanto, um processo viciado. Todas as consequências disso devem ser avaliadas caso a caso, mas existe abertura para você fazer diversas interpretações nos casos concretos. Aqui a gente fica com essa interpretação, né, que é uma interpretação contra, né, o jurisdicionado, na realidade, a favor do Estado, pró-Estado, no sentido de que a citação tem essa validade desde que constante desses bancos de dados da Receita Federal e das Fazendas. Outros casos que se desviem desse entendimento do Supremo terão a sua nulidade levantada. Muito bem, eu gostaria de pedir a vocês, né, que se inscrevam no canal, que façam os seus questionamentos, que mandem as suas dúvidas, que peçam para que a gente possa discutir algum tema específico sobre tribunais de contas. E aí, num momento oportuno, a gente volta a debater sobre o tema com as considerações que a gente achar interessante em função da situação proposta. Então, a gente deixa aqui esse convite para que vocês possam receber as notificações das novas postagens, e fica aqui o nosso desejo de boa sorte a todos e um grande abraço. Tchau, tchau.